A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 12, que traz por título Davi, a manifestação da graça. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 12 dos jovens do segundo trimestre de 2025, que traz por título Davi, a manifestação da graça. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou deixar a dinâmica para que você possa assistir e assim realizar com a sua turma. Mas também, se quiser a dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Então, para iniciar a aula, faça a dinâmica. Mas se quiser, também pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação à lição, com relação ao tema, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar, Davi abençoou alguém? Quem foi abençoado por Davi? Jônatan teve filhos? O que significa o nome Mefibosete? Quem foi Mefibosete? Eita glória! Qual o significado espiritual de Lodebar? São perguntas que as respostas estão na lição. Se seus alunos leram a lição, eles vão saber, mas se eles não leram, você vai descobrir também. Lembrando que é importante, viu? Você fazer as perguntas e não responder. Deixa para a sua turma participar. Se ninguém responder nada, não responda também não. Deixa a turma na curiosidade. Segue a dica, professor. Mas vamos dar seguimento agora. Texto principal. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em outras palavras, nesta lição vamos estudar acerca da graça, da ajuda, da misericórdia que Davi, lembra de Davi, fez um acordo, fez uma aliança com Jônatan, filho de Saul. É agora que Davi vai estar cumprindo a sua parte neste acordo. Vejamos. Resumo da lição. Na vida de Davi encontramos um contraste entre a bondade para com Mefibosete e a maldade para com Urias, além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus. Veja só, né? Nós acabamos de estudar agora a lição que falava acerca dos pecados de Davi. E aqui agora vamos estar estudando a graça que Davi teve para com Mefibosete. E o pastor Marcos Tedesco vai fazer essa comparação, essa distinção entre a graça e a misericórdia que Davi teve para com Mefibosete, mas também a maldade que Davi cometeu para com Urias. Veja só, o mesmo homem que foi cruel, que foi maldoso com Urias, é o mesmo homem que foi misericordioso com Urias. Por que isso acontece? Porque às vezes nós temos atitudes boas e atitudes ruins. Será que você já teve essa mesma atitude que Davi teve para com Mefibosete? E para com Urias, você já tentou também? Calma, pastor, nunca tentei matar ninguém, mas com as palavras, com as ações, você sabe muito bem que é dito por aí que a palavra, olha, a ação, vai ferir muito mais, vai doer muito mais do que a questão física
E muitas pessoas por aí estão matando o outro com as suas palavras, com a sua rejeição, com o seu deboche. Você concorda? Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão com seus alunos. Vamos dar seguimento. Texto bíblico está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Recomendo que faça a leitura compartilhada com seus alunos. Introdução: o reino já estava consolidado. Davi era reverenciado por todos como rei. A expressão de bondade para com Mefibosete, filho de Jonatas, e a veracidade da bondade para com Urias, marido de Batseba, uma sucessão de vitórias e avanços nas mais diversas áreas em Israel, fazia parte do cotidiano. Veja só, vamos entender agora um pouco o contexto desta lição. Davi, um grande homem de Deus, Davi, guerreiro, Davi, um homem de coragem, um matador gigante. Aqui agora, nesta situação, o seu governo, o seu reinado estava mais tranquilo, mais sossegado. Grande tinha sido a vitória. O nome de Davi já era conhecido em todos os lugares e as pessoas temiam em ouvir tão somente seu nome. Mas aqui agora, diante disso, desse nome poderoso, Davi vai ter um ato de bondade, um ato de misericórdia, o que nós chamamos de graça, favor imerecido. É quando ele vai se lembrar do filho de Jonatã, o qual ele tinha feito aliança. Nesta lição também vamos abordar a maldade que Davi teve para com Urias. Vai ser uma pequena comparação, a bondade, a graça de Davi para com Mefibosete e a crueldade de Davi para com Urias. Como pode acontecer isso, pastor? O homem de Deus, segundo o coração de Deus, agir para com Jonatas, com graça, com misericórdia, e já com Urias com muita crueldade. Como pode ser isso? Deixa aqui nos comentários e faça a discussão com seus alunos, professor. Vamos fazer uma aula movimentada, agitada. Sua turma tem que participar. Não adianta você passar a aula toda falando, lendo, explicando. Não adianta. Tem que ter interação e envolvimento com a sua turma. Pega a dica, professor. Vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item. A bondade para com Mefibosete. Ainda há alguém? A tendência humana indicava olhar para a frente e buscar ainda mais conquistas e ampliar ainda mais as fronteiras. Mas o homem, segundo o coração de Deus, tinha uma dívida a ser paga. A aliança com Jonatas mencionava o cuidado e a bondade para com ambas as casas, e com a morte do filho de Saul, restou a Davi o cumprimento do que havia sido prometido. Entenda aqui agora, Jonatã, filho de Saul, que muito ajudou, que foi um grande amigo de Davi e até trouxe livramento para a vida dele. Se não fosse Jonatã, Davi talvez não teria sido rei, porque o mesmo protegeu e ajudou. E você lembra muito bem que já estudamos aqui nesse trimestre que Davi fez uma aliança para com Jonatã e Jonatã fez uma aliança para com Davi. Os dois se comprometeram em cuidar um da família do outro. Se Davi viesse a morrer, Jonatã deveria cuidar da família de Davi. Mas também, se Jonatã viesse a morrer, que foi ocorrido, Davi teria o compromisso, a responsabilidade de cuidar da família de Jonatã. E esta aliança ficou válida. Jonatã veio a falecer e a responsabilidade de cuidar e zelar da família de Jonatã ficou para com Davi. Davi, então, vai iniciar o seu reinado, as suas pelejas, muitas guerras. E chega um momento da história em que o reino está mais tranquilo, mas ainda poderia ampliar, conquistar mais coisas, vencer ainda mais. Mas, no entanto, a aliança feita por Davi e Jonatã ainda estava no juízo de Davi. Davi sabia muito bem que tinha essa responsabilidade, esse cuidado, esta aliança e deveria cumprir, porque homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter palavra. Já disse Jesus, a palavra do cristão seja sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com seus acordos, porque isso é lei. A sua palavra é sim ou não. Cuidado para não ficar no meio termo. Abra o olho, jovem. Então aqui,
Davi vai chegar e fazer a grande pergunta: alguém da casa de Jonathan, de Saul, para que eu possa fazer misericórdia, para que eu possa ajudar? Será que existe algum filho de Jonathan que eu pudesse ajudar, que tenha como eu cuidar? Então, foi feito um questionamento para que seus servos pudessem procurar algum descendente de Jonathan. E adivinha, achou um que estava em situação bastante difícil. É um tema de muitas mensagens. Quem já ouviu ou já pregou nessa temática Mefibosete, lá em Lodebar? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, e pergunta também aos seus alunos. Por que eu falo isso? É um tema de várias mensagens. Será que você nunca ouviu mensagem acerca de Mefibosete? Será? Ou já pregou? Eu, pastor Giovanni, aqui já preguei nessa temática e a mensagem é forte, viu? Mas dando seguimento, vejamos. A busca por descendente de Jonatas. Certo dia, Davi começou a procurar algum descendente de Jonathan para que pudesse ser alcançado pela bênção. Então, o rei perguntou ao servo Ziba: alguém ainda que ficasse da casa de Saul para que eu faça bem por amor de Jonathan? Ziba, então, revelou a história de Mefibosete, o seu paradeiro, o filho de Jonathan, com os pés aleijados por conta de um acidente ainda na infância, durante a fuga dos inimigos que buscavam exterminar a casa de Saul. Vivia em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Então, Davi ordenou que buscasse Mefibosete para que pudesse agir com bondade por amor a Jonatas. Veja só, como esta aliança ou este acordo feito por Jonathan e Davi estava no seu juízo, Davi agora vai chamar Ziba, que ele já foi servo também de Saul, conhecia muito bem a família de Saul. Então ele chega e pergunta: tem alguém ainda vivo? Tem alguém que eu possa usar de misericórdia? Então Ziba aqui vai falar: tem um, e esse um é filho de Jonathan, é Mefibosete. Mas tem uma questão: este está aleijado. Quando estavam tentando matar toda a família de Saul, este Mefibosete, quando era criança, quando estava fugindo para não ser exterminado por aqueles que tentavam exterminar a família de Saul, veio a cair e ficou aleijado. E tem outra coisa, viu? Ele está morando lá em Lodebar. Lodebar, já diz o hino, terra do esquecimento. Eita, Lodebar, distante de tudo e de todos. Lodebar, uma das cidades que ninguém queria estar, fazer, se envolver lá. Queria se esconder, é só ir para Lodebar. Lá ninguém visita, eita. Lá ninguém chama para festa, para churrasco, eita. Em Lodebar é lugar de esconderijo, está escondido, afastado de tudo e de todos. Em Lodebar não havia aquelas grandes festas, organizações. E lá quem estava morando? Neto de Saul, filho de Jonathan, Mefibosete, escondido, aleijado, vivendo com muitas dificuldades. Então é quando o rei Davi vai mandar chamá-lo de lá de Lodebar para vir morar em Jerusalém e comer na sua mesa. Tem coisa que só Deus, viu? É por isso que eu digo sempre, para que Deus possa te usar, não precisa você estar no palácio, não precisa você estar em grandes cidades, não. Deus pode te chamar de qualquer lugar. Assim como Davi mandou chamar Mefibosete lá em Lodebar, na terra de esquecimento, Deus também pode te chamar a qualquer momento para fazer parte do seu exército e estar na linha de frente, cantando, pregando, pastoreando, realizando a obra dele. Você crê? Deixa aqui nos comentários. E vamos dar seguimento. 2 atos de bondade. O encontro entre o rei e o homem exilado e o aleijado foi memorável. O que se seguiu destoava de todas as expectativas, mas Davi era diferente. Ele tinha sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Mefibosete estava atônito e temendo, até por sua vida. Sem dúvidas, sua estadia em Lodebar era também motivada pela busca de um esconderijo diante da possibilidade de ser reconhecido como neto de Saul e assim ser morto. Eu disse aqui Lodebar, terra de esquecimento, Lodebar, terra de solidão, Lodebar, lugar de se esconder. E lá estava Mefibosete, que era príncipe de Israel. Por quê, pastor? Era filho do grande monarca de Israel, Saul, era filho de Jonathan.
Logo, Mefibosete era um príncipe de Israel, mesmo que a dinastia já tinha passado, mas este estava em Lodebar escondido, quem sabe com medo. Quando Ziba informa a Davi que existe um que está em Lodebar, Davi manda logo chamar e buscar. De repente, chegou lá em Mefibosete uma grande caravana do rei Davi, perguntando: cadê Mefibosete? Cadê o aleijado? Cadê o aleijado? Cadê Mefibosete? Uma grande comitiva chegou à procura. Tu acha que ele se escondeu ou apareceu? Deixa aqui nos comentários, viu? De repente, informaram a Mefibosete: Mefibosete, o rei Davi manda lhe chamar. Será que Mefibosete ficou com o coração alegre ou ficou com medo, pensando: meu avô fez de tudo para matar e destruir a Davi. Por certo, agora Davi quer exterminar toda a semente de Saul, o meu avô. Será que Mefibosete pensou dessa forma? Ou ele disse: chegou a minha hora. Chegou o tempo de Deus na minha vida. É agora que Davi vai honrar o compromisso que fez com meu pai, Jonathan. Qual deve ter sido o pensamento de Mefibosete? O que você acha? E pergunte também aos seus alunos, se fossem vocês, qual teria sido o seu pensamento diante da convocação do chamado do grande rei de Israel, Davi, você morando em Lodebar? Ia se esconder, ia aparecer, ia aceitar, ia fugir? Pergunta para os seus alunos e deixa a turma participar. Eu tenho dito aqui, a aula com os jovens tem que ser participativa, tem que envolver, tem que fazer aplicações, tem que colocar sua turma dentro das histórias. É isso que é importante. Quando você começa a colocar sua turma dentro das histórias, há um maior envolvimento e a palavra é aplicada no coração. Pega essa dica, professor. A amizade entre Davi e Jonatas. Já Davi estava ansioso para receber o filho do seu grande amigo Jonatas. O tempo passou, mas as memórias eram vívidas. A amizade entre os dois foi um instrumento de Deus para proteger, ensinar, treinar, edificar e dar suporte emocional a Davi diante de tantas perseguições sofridas. Quando o filho de Jonathan entrou no recinto onde estava o rei, a cena foi impressionante. Davi se prostrou diante do jovem e exclamou: Mefibosete. A forma como esse nome foi mencionado trouxe alento ao coração do jovem. Naquele momento ocorreram dois inspirados atos de bondade praticados por Davi. Recebeu o filho de Jonathan e neto de Saul em sua mesa diariamente como se fosse seu próprio filho. Devolveu as terras que pertenciam a seu avô e criou condições para que tivesse o sustento de forma continuada. A amizade entre Davi e Jonatas. Aqui agora você vai ver, vai estudar o fruto desta amizade verdadeira. Como é bom nós termos bons amigos, pessoas próximas que nos entendem, que nos conhecem. Aqui, por exemplo, Mefibosete vai ser honrado por causa do seu pai, por causa da amizade entre Davi e seu pai. Quando Mefibosete chega até o palácio, imagine como é que estava o coração de Mefibosete. Eita, meu Deus, aquele medo, aquela apreensão. Não sabia se Davi queria dar alguma coisa, matar, prender, destruir. Mefibosete não sabia qual era a intenção, a vontade de Davi para com ele. De repente, quando Davi olha para Mefibosete, Mefibosete olha para o Davi, Davi se prostrou e começou a exclamar, a dizer: graças a Deus. Palavras minhas agora, viu? Graças a Deus, você está aqui, é o filho de Jonathan, meu amigo. Se você é filho de Jonathan, que era meu amigo, você também agora é meu amigo. Eu vou cuidar de você, eu vou zelar de você. A partir de agora, você vai comer na minha mesa. A partir de agora, todas as terras que era do seu avô é sua, porque esta foi a aliança que eu fiz com seu pai. Se eu tivesse morrido, seu pai teria cuidado da minha família. Mas como ele faleceu, ele veio a morrer, quem vai cuidar da família dele agora sou eu. Você agora, Mefibosete, faz parte da minha família, porque eu, Davi, grande rei de Israel, estou honrando e cumprindo o meu voto, a minha aliança feita para com Jonathan. E assim aconteceu. Agora vamos pensar mais um pouquinho. Mefibosete, como ficou nessa situação? Aleijado, desprezado, correndo risco de vida constantemente
porque qualquer pessoa poderia tentar matar, já que ele era descendente de Saul. Estava escondido, esquecido, lá em Lodebar. Abro um parênteses e lhe digo, você pode pensar que está escondido. Você pode pensar que está fugitivo. Você pode pensar que está distante, mas Deus, quando mandar te chamar, assim como Davi chamou a Mefibosete, não pense duas vezes. Vá, aceite o convite, cumpra com a sua missão. Se o rei mandar te chamar, você vai, porque é bênção pura sem mistura. Eita glória! Vamos dar seguimento. Alcançado pela graça, a comunhão existente entre Davi e Jonatas recebeu bons frutos e teve seus efeitos manifestados em um tempo posterior. Por amor ao amigo, alguém esquecido em Lodebar foi chamado para viver uma nova história. Assim como o filho pródigo, ele foi alcançado pela graça. Temos em Davi um tipo de Cristo que, em sua bondade para com Mefibosete, nos desperta por amor e a misericórdia de Deus em nosso favor, pecadores indignos de sua graça. Veja só, né? A grande intenção do nosso comentarista, o pastor Marcos Tedesco, é fazer essa correlação entre a graça, a misericórdia de Davi para com Mefibosete. É a mesma graça, é a mesma misericórdia que Deus tem para com a nossa vida. Entenda agora esta comparação. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido. É a pessoa não merecer e mesmo assim ser abençoado, ser agraciado, receber as bênçãos. Aqui, por exemplo, Mefibosete não tinha feito nada. Mefibosete não honrou Davi. Mefibosete não está falando bem de Davi. Nada disso. Mefibosete não fez nada. Mas, no entanto, a graça que estava na vida de Davi, alcançou Mefibosete e por isso ele foi abençoado. Graça é favor imerecido. Da mesma forma, eu e você também fomos alcançados pelo amor e pela graça de Jesus. E através dessa graça, favor imerecido, hoje você é professor da EBD, você é pastor, superintendente, pregador, crente, morador do céu, o seu nome está escrito no livro da vida, mas não porque você merece, não pelas suas obras, pelos seus atos, mas sim por causa de Cristo Jesus. Nós estamos aqui por causa da sua graça, favor imerecido. Eu sei que tem muita gente por aí pensando, eu sou bom, eu mereço, eu sou digno, sabe de nada, inocente. Nós somos pecadores e dependemos de Deus constantemente. Eu sou dependente de Deus. E você deixa aqui nos comentários também e faça essa discussão com os seus alunos. Vai pegar fogo! Mas vamos dar seguimento. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor quer ser membro. É sem o parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro para receber o maior suporte do Brasil. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro, dando seguimento. A maldade para com Urias era apenas uma janela aberta. Batseba poderia tê-la fechado e um simples terraço, o rei poderia evitá-lo. Parecia inofensivo, mas levou-os a triste destino. Devemos sempre vigiar, orar e nos refugiar no Senhor. Somos fracos, mas Ele é nossa força.
Veja só, o comentarista aqui agora, ele vai colocar um ponto na história de Mefibosete e traz à tona o pecado de Davi, o pecado que ele cometeu com Batseba, porque não vigiou, não tomou cuidado, deixou de estar na guerra para ficar em casa. Aí ele vai ao terraço, vê Batseba tomando banho, se apaixona, aquele fogo, aquela coisa toda, mandou chamar e cometeu o pecado. E mais do que isso, após o pecado de adultério, Davi também vai organizar e vai cometer um assassinato, porque ele vai ordenar praticamente a morte de Urias, esposo de Batseba. Então aqui agora o comentarista Marcos Tedesco quer fazer aquela comparação entre a bondade e a misericórdia que Davi teve com Mefibosete e a crueldade que Davi teve com Urias. Se prepare porque é forte. Vejamos. 2 atos de iniquidade. Davi foi o responsável pelo adultério com Batseba, a articulação para o assassinato de Urias. Quanto mais nos aproximamos do Senhor e andamos em sintonia com as suas orientações, mais nos envolvemos com os propósitos, pensamentos, caminhos e sonhos que Ele tem para nós. A bondade, a justiça e a benignidade que nos repousam, assim como as outras virtudes, são consequências do quanto nos permitimos estar no centro da vontade de Deus. Irmãos, o pecado já foi dito aí, o pecado não dói. Quem foi que lhe disse? As consequências chegam. A dor do pecado, ou de cometer pecado, está exatamente nas consequências. Davi agora, o homem segundo o coração de Deus, o homem abençoado, que teve misericórdia por Mefibosete, mas, no entanto, não vigiou, cedeu o pecado. E quando você vai cedendo ao pecado, vai aumentando as dificuldades, eita, o abismo vai ficando maior, maior, maior. E a consciência passa agora a não mais acusar. Quando Davi cometeu o pecado de adultério com Batseba, tentou dar um jeitinho, não foi possível. Então cometeu agora um novo pecado, que foi o assassinato de Urias. Um abismo chama outro abismo. E qual o segredo, pastor, de não pecar? Vigiar constantemente. Ter uma vida de oração, de consagração. Nós só conseguiremos ser fiéis a Deus se tivermos uma vida de oração, de consagração. E também vai outro alerta. E quando vemos o pecado, o segredo sabe o que é? Fugir. Fugir da aparência do mal. Olha, fugir da aparência. Porque fugir do mal é mais difícil. Você está percebendo que aquela situação, que aquela pessoa, que aquele lugar, que aquela rede social te faz pecar, se afaste da aparência do mal. É Deus falando contigo, viu? Vejamos. Maldade e bondade. A maldade para com Urias e a bondade para com Mefibosete contrastam na vida de um mesmo homem. Davi era o mesmo homem, segundo o coração de Deus, mas não era imune ao pecado. Ao se aproximar do Senhor, as bênçãos o seguiam. Ao se afastar, o contrário também poderia ser percebido. Irmãos, o segredo de qualquer vida abençoada é estar em Deus, estar obedecendo a sua palavra, está buscando e consagrando. Nós estamos aqui estudando a história de um homem segundo o coração de Deus. Um homem de Deus, mas, no entanto, não vigiou. E homem de Deus, mulheres de Deus, quando não vigiam, tem uma grande tendência de cair no pecado. E o pecado vai trazer consequências. O pecado vai trazer feridas para a sua vida e também que está ao seu redor, como aconteceu na história de Davi. Ele pecou, mas trouxe uma grande consequência para a sua família. Então o segredo é fugir do pecado, evitar o máximo possível para que nós não sejamos alcançados pelo pecado. Ah, pastor, mas se eu pequei, o que é que eu faço? Minha vida acabou? Não, João vai dizer, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado que vai estar intercedendo por nós. Mas o segredo aqui é não pecar, porque existem consequências do pecado que nós vamos levar a vida toda. O segredo é fugir do pecado. Saia do pecado. Eita, fuja do pecado. Não brinque com o pecado, não. Não pense que você, mas eu sou filho do pastor. Eu sou a filha da dirigente do Siga Oração, meu pai de oração, minha mãe é de jejum. Vigia com isso. Não existe super-homem, super-mulheres. Não existe isso, não. Somos dependentes de Deus.
Você está de pé por causa dele. Se não fosse ele que estivesse do nosso lado, os inimigos já teriam nos engolidos vivos. Mas você está de pé é por causa dele. Você é professor é por causa dele. Você está pregando, cantando, ministrando, dirigindo igreja é por causa dele. É Deus na sua vida. E se você continuar fiel, ele vai continuar te guardando, te protegendo. E se você pecar e se arrepender, ele vai te perdoar. Sim, pastor, e se eu não me arrepender? O que é que eu faço? A história não é boa não, viu? Eita, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós possamos ter uma vida de oração e consagração. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários e faça discussão com a sua turma. Eita glória! Ele disse que aqui o alimento é forte. Mas quer saber o seguinte, está gostando? Então já sabe, se inscreva no nosso canal. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes um pequeno aviso. Se você quiser também, você pode assistir às nossas dinâmicas em nosso novo canal. Isso mesmo, acabamos de criar agora o nosso canal específico para dinâmicas. Está aqui o nome, olha, Descomplicando a EBD. Nesse canal vou estar colocando dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância, somente as dinâmicas. Mais um aviso, a dinâmica desta aula está no final deste vídeo. E também criamos esse canal aqui, olha, canal PR Giovanni Santos. Nesse canal vou estar postando cortes dessa aula, que você vai poder pegar e enviar para os seus alunos algumas explicações que eu faço aqui nesse canal. Então vou estar postando nesse canal aqui, olha, PR Giovanni Santos, vídeos pequenos para que você possa estudar e enviar também para os seus alunos. Já aproveita, nos segue em nossos canais. Descomplicando a Teologia, que é esse daqui. Descomplicando a EBD, que é o nosso canal de dinâmicas. E também PR Giovanni Santos, Giovanni com J, que é o nosso canal de cortes, para que você possa cada vez mais estar estudando conosco, em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vejamos. Alcançados pela graça. O filho de Jonathan se considerava um cão morto, porém Davi o via como um príncipe. Éramos perdidos, escravos do medo e mortos diante de nossos pecados. O Senhor abriu-nos o caminho que leva à salvação e assim fomos achados, libertos e presenteados com a vida plena. A graça encontrada nessa bela história é também uma prefiguração que viria a acontecer na plenitude dos tempos, onde Cristo nos apresentou a salvação em sua maravilhosa graça. Veja só, a grande intenção do comentarista aqui é trazer aquela relação entre a graça de Jesus para conosco e a graça que Davi teve para com Mefibosete. Mefibosete não merecia. O próprio Mefibosete se achava miserável, um cão desnecessário, estava afastado de tudo e de todos. Mefibosete nunca teria a oportunidade de sentar à mesa do rei para estar comendo, muito menos ter de volta todas as terras que foi do seu avô Saul. Mas, no entanto, a graça de Davi foi até a cidade de Lodebar, distante, afastado de tudo. E lá alcançou a Mefibosete e abençoou a vida dele. Da mesma forma, presta atenção, professor, da mesma forma, a graça de Jesus alcançou a sua vida. Em qual cidade? Em qual estado? Em qual lugar? A graça de Jesus me alcançou lá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Venceslau Guimarães. E hoje estou aqui pregando, porque a sua graça, a sua bondade me alcançou, assim também como te alcançou, independente do lugar. Tem pessoas que a graça alcançou quando estava preso, quando estava doente, quando estava na festa, quando estava pensando em tirar sua vida. Não importa, a graça alcança a todos. Assim também como te alcançou, que possa alcançar toda a sua família. E assim você possa falar, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a graça de Jesus não tem validade. Ela pode te alcançar e alcançar a sua família em qualquer tempo e em qualquer lugar. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento. A mesa com Jesus. Assim como Davi convidou Mefibosete à mesa do rei, Jesus também nos convida a participar da sua mesa e usufruir da sua presença.
Uma possível definição para a palavra graça é um favor imerecido da parte de Deus. A Bíblia nos apresenta dois tipos de graça: a graça comum e salvadora. A primeira é estendida a toda a humanidade, a segunda também para todos, porém, apenas é concedida aos que aceitam a Jesus Cristo como Salvador em suas vidas. Veja só, aqui agora vem um pouco de teologia, um pouquinho de conhecimento acerca da graça, né? Da terminologia da graça. A palavra graça significa favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, nós não somos dignos, não é por obra, não é por reconhecimento, é porque ele quis e ponto final. Eita glória! Ele decidiu e resolveu nos abençoar. E por causa disso, somos salvos em Cristo Jesus. Mas, no entanto, graça, existe dois tipos de graça. A primeira graça é chamada graça comum. Comum como, pastor? Calma aí que eu vou te explicar. E a segunda graça é a graça salvadora ou salvífica, que traz salvação a todos. Te pergunto, antes de explicar, toda a humanidade tem a graça comum e a graça salvadora? O que é necessário fazer para ter a graça comum? O que é necessário fazer para ter a graça salvadora ou salvífica? Todo ser humano tem as duas? Tem uma só? E a igreja? Será que nós que estamos na casa do Senhor, nós temos ou nós recebemos estas duas graças? A graça comum e a graça salvadora? Eu não sei. Deixa aqui nos comentários e faça também as perguntas para os seus alunos. Vamos apertar o juízo desse povo sobre graça comum e graça salvadora ou salvífica. Deixa aqui e faça a discussão com seus alunos. Calma, já vou explicar. Vejamos. Tipos de graça. A graça comum é concedida ao homem pelo amor, bondade e misericórdia de Deus. Ela se refere à vida, ao ar que respiramos e todas as demais coisas que são necessárias em nosso cotidiano. A chamada ao Evangelho, a influência cristã e a longanimidade de Deus. Já a graça salvadora é a maravilhosa manifestação do amor de Deus, possibilitando ao homem o perdão dos seus pecados e a salvação de sua alma ao aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, passamos a ter uma nova vida e recebemos o Espírito Santo para uma caminhada de santificação e crescente intimidade com Deus. Devemos ardentemente buscar a presença divina e a graça para com as nossas vidas. Veja só, a graça comum. O que é graça comum, pastor? A própria palavra já diz graça comum, comum a todos, independente da sua religião, independente da sua crença, que você adore a Deus, que você não adore a Deus, você usufrui, você utiliza a graça de Deus. Como assim, pastor? Isso mesmo. Por exemplo, o ar que nós respiramos é a graça de Deus que te proporcionou. Nós não merecemos, mas Deus abençoa todo mundo, cristão, não cristão, ateu, independente da sua religião. Deus abençoa a todos com o ar que nós respiramos, com a própria natureza, com o próprio sistema natural, a própria bondade de Deus, o cuidado de Deus, livramentos que todo ser humano recebe, os próprios livramentos que Deus concede a todos, independente da sua crença, confiar em Deus ou não. Logo, toda a humanidade, presta atenção, toda a humanidade recebe, desfruta da graça comum, que fala aquilo que acontece com branco, acontece com negro, aquilo que acontece com rico, acontece com pobre, aquilo que acontece com crente, acontece com a pessoa também não cristã. Por quê, pastor? É a graça comum, é quando Deus abençoa a todos, com seu cuidado, com a sua proteção. Por exemplo, o ar que nós respiramos vem para todo mundo. A chuva também não cai em uma terra, cai em outra terra. Tudo isso é a graça comum, é Deus abençoando a todos, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Já a graça salvífica, ou a graça da salvação, é a graça que Jesus Cristo deu a todos quanto receber a Cristo Jesus. Isso mesmo, todos quanto aceitam a Jesus Cristo, recebe essa graça da salvação. Ninguém merece ser salvo. A salvação vem pela graça, favor imerecido. Deus nos presenteia com a sua graça,
Quando nós aceitamos a Jesus, essa graça salvadora, salvífica, nós recebemos, vem até a nós, não por merecimento, não pelas obras, não pelo dinheiro, não pelas suas conquistas, não pela sua inteligência, não pela sua família, mas vem por causa da graça, favor imerecido. Logo, todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus, no caso, a igreja, nós desfrutamos da graça comum, que é comum a toda a civilização, a toda a humanidade, mas também desfrutamos e vamos desfrutar mais ainda da graça salvífica, que fala acerca da salvação. Hoje, você está salvo por causa da graça de Deus, por causa da graça de Jesus que nos alcançou. E hoje estamos aqui ensinando, ministrando, aprendendo da sua palavra. Por quê, pastor? A graça nos alcançou. Eu, enquanto cristão, eu desfruto dos privilégios da graça comum, mas também da graça salvadora. E você que está me assistindo, você desfruta. Quais são os benefícios que você tem da graça comum e também da graça salvadora? Você desfruta? Não desfruta ainda? Chegou o momento. É aceitar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. E assim você vai desfrutar da graça dele e vai receber a sua salvação. Não pelas obras, mas pela misericórdia dele. Receba a graça de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Eita glória! Está gostando? Aprendeu alguma coisa aqui? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Dando seguimento. Conclusão. Assim como Davi foi usado por Deus para derramar a graça sobre a vida de Mefibosete, também podemos ser usados pelo Senhor em sua vida abençoadora por onde caminhamos. A graça comum de Deus está acessível a todos e nós somos chamados ao compartilhamento dessa bênção que se refere às necessidades do cotidiano, a anunciar as boas-vindas, a influência cristã e a longanimidade do Senhor. Dessa forma, podemos despertar nas pessoas o desejo profundo de serem também alcançados pela graça salvadora. Da mesma forma que você foi alcançado pela graça porque alguém pregou, anunciar o evangelho, nós temos essa missão de pregar o evangelho para que a civilização, para que a humanidade, para que todos possam ser alcançados por esta graça que você aceitou, por esta graça que você foi alcançado por causa dele. Ele, Cristo Jesus, nos chamou primeiro e nós aceitamos e estamos aqui dizendo, valeu a pena. Então pregue o evangelho e faça com que mais pessoas estejam sendo alcançadas por esta graça, que você foi alcançado e tem a missão também de levar mais pessoas para esta graça. Tem pregado o evangelho, tem anunciado a Cristo, tem pessoas, irmãos, que recebem a bênção de Deus. Está na graça de Jesus, porque alguma pessoa pregou e não faz nada. Sai para anunciar, para pregar o evangelho, para que mais pessoas possam ser alcançadas também por esta graça. Eita glória! Eu lhe falei que aqui o alimento é forte. Quero saber o seguinte, está gostando? Entendeu? Ficou em dúvida? Já sabe. Deixa aqui nos comentários porque eu respondo a todo mundo. E que Deus continue te abençoando. Lembrando, terminou aqui agora a nossa aula, mas agora chega o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Isso mesmo. Fica agora com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 12 dos jovens do segundo trimestre de 2025, que traz por título a manifestação da graça. Eita glória! Se prepara aí e vamos para a nossa dinâmica. Meu Deus do céu, viu? Se prepare aí, porque essa dinâmica vai facilitar bastante o entendimento da sua turma, viu? Vamos para a nossa dinâmica. Você sabe muito bem que essa lição está tratando o tema, a questão da graça. E nós sabemos que graça é favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos, mas Deus, pela sua infinita bondade, seu infinito amor, resolveu nos dar a salvação, tá bom? Por isso que para essa dinâmica você vai precisar levar para a sala de aula algum presente, algum brinde, o que você quiser, mas somente um. Por exemplo, uma bala, um pirulito, um chocolate, o que você quiser, tá ok? Quando chegar na sala de aula, você coloca esse brinde sobre a mesa para que todos possam ver, tá ok? Para que todos possam ver. Coloca sobre a mesa, mas não diga nada com relação a esse chocolate, a esse brinde. Só faça colocar na mesa. Depois disso, você vai chamar 2 alunos para participar de um desafio.
Da seguinte forma, olha, eu estou precisando de 2 alunos para participar de um desafio. Vem aqui, por gentileza. Depois, ou você chama que você quiser, ou eles mesmos estão se levantando e vindo, tá bom? Quando chegar aqui na frente, você vai fazer um desafio que você quiser, tá? Pode fazer uma pergunta da lição, fique à vontade. O desafio não é tão importante, por isso eu não estou me abordando muito com relação a ele. Mas faça um desafio, beleza? O aluno que conseguir falar mais versículo bíblico vai ganhar o desafio. Vamos ver, João. Você. João falou. Francisco. Beleza. Quem ganhou foi João. Dá todo mundo aí, por gentileza. Dá um salve de palmas para João. Beleza, parabéns, João. Você ganhou o desafio, pode sentar. O João falou, gente, e a bala? Eu não falei nada de bala aqui de prêmio. Aí, quantos alunos tiverem sentar, você vai fazer o seguinte, vai chamar Francisco. O aluno que perdeu, você vai chamar Francisco, faz favor, Francisco. Aí você vai pegar o presente e você vai dar a Francisco. Toma aqui, Francisco. Por que você está me dando? Porque eu te amo em Cristo Jesus. E o presente é meu, me pertence. Mas eu estou lhe dando segundo a minha vontade. Eita maravilha, viu? Entendeu o mistério? É assim que acontece a salvação em Cristo Jesus. A graça é um favor imerecido. Se você for ver, Francisco não merecia ganhar o presente, porque ele perdeu. Mas, no entanto, eu resolvi, como me pertence, como a bala é minha, eu resolvi dar ele. E também aconteceu em nossa vida. A palavra graça significa favor imerecido. Deus nos presenteou ainda sendo pecadores, cheio do pecado, mas Deus que nos dá salvação em Cristo Jesus. E ele nos deu o presente. Da mesma forma que eu resolvi dar o presente a Francisco, mesmo sem ele merecer, Deus fez a mesma coisa, nos presenteou com a salvação. É por isso que eu vou lhe pedir um glória a Deus bem alto, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor Jesus, ele é maravilhoso por nós. Eita maravilha, viu? Você entendeu o mistério? A salvação é através da graça de Cristo Jesus, favor imerecido. Ninguém vai receber salvação porque merece. A salvação é segundo a vontade do Senhor. A salvação é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, e eu vou dar glória a Deus bem alto. Eita maravilha. Quer saber o seguinte, você gostou? Você achou que era essa dinâmica? Você vai porque essa dinâmica na sua sala de aula eu achei bastante simples, mas eficiente. Demonstra muito bem o que é graça. Favor imerecido. Francisco não mereceu, mas eu resolvi dar. Assim também acontece com Cristo Jesus em nossa vida, nos dando a salvação. Já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa aquele like todo especial. Vamos agora para a nossa segunda dinâmica. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais. Escala, videochamada, atividades. Enviamos materiais tanto para que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos. Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês.
Venha ser membro. A nossa segunda dinâmica, viu? Você sabe muito bem que a salvação é pela graça, favor imerecido. Só que Deus amou a todo mundo. Isso é verdade. Deus ama todo mundo. A salvação também é para todo mundo. Todo mundo tem direito à salvação, isso é bastante claro. Mas, no entanto, nós não somos universalistas. Nós não acreditamos que todo mundo vai ser salvo. Mas, pastor, não entendi. A salvação é para todo mundo e Deus amou o mundo inteiro. Porque tem pessoas que vão ser salvas e outras pessoas não vão ser. Porque tem um grande segredo. As pessoas não querem a salvação. A salvação é para todo mundo. A graça é para todo mundo. Mas, no entanto, você precisa crer. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Todas as pessoas que aceitaram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador têm a salvação, independente da sua cor, da sua posição, do seu país, independente de qualquer coisa. Quem aceita Cristo Jesus como o Senhor e Salvador tem a salvação, porque a graça de Cristo é para todo mundo. Amém até aí? Essa dinâmica vai dar entendimento com relação a como é que funciona isso. Fica bastante atento. Essa dinâmica você vai precisar levar para a sala de aula um brinde para cada aluno. Por exemplo, né? Se você tiver 10 alunos, você vai levar 10 brindes. Pode ser 10 pirulitos, 10 caramelos, 10 chocolates, como você quiser, beleza? Mas para cada aluno vai precisar receber um. Essa dinâmica pode ser feita no final da aula. Já que no início da aula você deu presente somente ao aluno, nesse final agora você vai dar presente a todo mundo para que não possa ter confusão nenhuma em nome de Jesus. Quando chegar no final da sua aula, você vai pegar o brinde e vai dizer o seguinte: olha só o que eu trouxe para vocês, eu trouxe bala para todo mundo. Olha só o que eu estou dizendo, olha, eu trouxe bala, eu trouxe pirulito para todo mundo. Quem é que vai querer? Eu creio que todo mundo vai levantar. Eu quero, pronto, pode vir buscar. Aí vai vir, quem vir buscar, você vai dando, você não vai distribuir. As pessoas vão ter que se levantar e vir buscar. Quem se levantou e veio buscar, você entrega. Beleza, João? Quem quer mais? Ah, Francisco, beleza. A Maria mandou buscar. Não, ela tem que vir buscar. Todas as pessoas só vão poder receber se vir buscar. Se Maria pedir alguém para vir buscar, você não dá. Cada aluno tem que se levantar e vir buscar em nome de Jesus. Deu para você entender já a dinâmica aí? Meu irmão. A graça de Cristo é para todos. Entendeu aí? A graça de Cristo é para todos. A salvação é para todo mundo, tem direito à salvação. Mas, no entanto, você deve buscar. Você entendeu porque você levou uma bala para todo mundo? Beleza. Porque o amor de Cristo, a salvação de Cristo é também para todo mundo. Mas você só vai entregar a bala à pessoa que veio buscar. Quem ficou sentado não vai receber. Quem mandou Maria, João pegar também não vai receber. Quem quiser a bala tem que ir buscar. Da mesma forma acontece na salvação em Cristo Jesus. Quem quiser ser salvo tem que buscar. Quem quiser ser salvo tem que aceitar Jesus. Quem quiser ser salvo tem que se levantar, tem que romper os desafios e aceitar a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Meu Deus do céu, rapaz. Mais claro do que isso, não é impossível. Deixa bastante claro, irmãos, essa dinâmica, que a salvação é para todo mundo. Porque você levou presente para todo mundo, mas, no entanto, só vai receber quem vem buscar. A salvação é a mesma coisa. Jesus ama todo mundo, o amor de Cristo é para todo mundo, mas quem quiser ser salvo precisa buscar o Senhor, precisa clamar a Deus, precisa aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, senão não vai alcançar a salvação. Eita maravilha! Quer saber o seguinte, você gostou? Você vai aplicar essa dinâmica na sua sala de aula? Se você gostou, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal para que possa receber as nossas notificações, viu? E vou deixando aqui a parte todo especial. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.